I'm begging, begging you to put your love in hand now, baby. I'm begging, begging you to put Fala your galera, love in hand. beleza? Bom, antes de começar a falar sobre price action, eu vou falar de três coisas que eu considero bastante importantes que todo iniciante no mercado entenda e comece a pensar, tá? Antes de colocar o seu dinheiro em risco. Primeira coisa, entendo que nada que a gente estudar, que a gente estuda sobre o mercado financeiro é 100% certeza, é 100% assertivo, não existe o setup milagroso, tá galera? Então assim, entendo que tudo funciona e nada funciona, ou seja, tudo parte do tempo vai funcionar e parte do tempo não vai funcionar, ou seja, probabilidade, estatística. Então, todo setup, todo indicador que tenha um fundamento, ele vai funcionar algumas vezes, tá? E o que cabe a gente? O mais rápido possível identificar o que realmente faz sentido para a gente, de setup e indicador, e estudar só aquilo, a ponto de você ficar muito bom nisso, e a partir do momento que você ficar muito bom no que você acredita, você tem que ter em mente que algumas vezes vai dar errado, e quando der errado você tem que saber parar e respeitar as regras, e quando der certo extrair muito dinheiro. É só assim que a conta fecha, tá? A segunda parte, após vocês conseguirem identificar o que faz sentido para vocês e estudar muito bem, estudado a ponto de vocês entrarem no gráfico e verem aquilo naturalmente, sem esforço mental nenhum, simplesmente entrar no gráfico e enxergar tudo que vocês acreditam que vocês estudaram, entra um momento de vocês entrarem com o dinheiro de vocês em risco, conta real. Para quê? Para treinar o emocional. Porque só colocando dinheiro que vocês vão treinar o emocional, beleza? Só que para mim, no meu entendimento de 3 anos de mercado, no meu entendimento com as pessoas que eu converso diariamente, eu percebi que parte técnica e parte emocional não combinam para serem treinadas juntas. Por isso que o ideal é dividir. Um segundo ponto que eu entendo ser bastante importante para todo iniciante entender antes de colocar o dinheiro em risco é ele entender que o mercado ele tem que ser encarado como uma profissão, tá, galera? Onde toda profissão, qualquer profissão, engenheiro, médico, educador físico, professor, qualquer profissão, ela exige que a pessoa que vá se formar faça uma faculdade durante 3, 4, 5 anos. Durante essa faculdade, o cara vai gastar dinheiro com mensalidade, gastar dinheiro com condução, gastar dinheiro com comida fora de casa, ou seja, só vai colocar dinheiro, não vai ganhar nada. Às vezes arruma um estágio, com esse estágio ele consegue tirar alguma coisa, mas não paga nem um terço dos gastos dele, ou seja, só investe. Depois de 4, 5, 6 anos de faculdade, o cara se forma, arruma um emprego mais ou menos, começa a ganhar igual a todo mundo. E só depois disso, fazendo pós, fazendo curso, fazendo mestrado, mais uns 3, 4, 5 anos, que ele realmente consegue, dependendo dele, ganhar dinheiro e se destacar dos outros. Porque mercado seria diferente, gente. Então, assim, mercado é uma profissão, mercado é difícil, a gente precisa ter disciplina, foco e tempo de maturação técnica e emocional para conseguir extrair dinheiro. Senão, é só estatística. Vai ser mais um que vai entrar no mercado, não vai aprender, não vai conseguir dar tempo ao tempo e vai se frustrar antes e depois vai sair falando que o mercado não dá dinheiro. Dá dinheiro desde que seja respeitadas as regras e o tempo de maturação. Beleza? Bom, e a terceira e última coisa que eu acredito ser muito importante, todo iniciante, às vezes não muito iniciante, intermediário de mercado entender o mais rápido possível é que no mercado financeiro, gente, a gente vai encontrar um mundo caótico, tá? Um mundo totalmente contra-intuitivo. Então, assim, o que que peca, o que que pega a maior parte das pessoas, o que que frustra e quebra a maior parte das pessoas? Justamente o fato de, ao se deparar com o mercado financeiro, as pessoas, elas encontra um ambiente hostil, onde ela tem que aceitar a perda nos dias que ela vai perder, tá? Então assim, não tem como fugir do dia da perda, a perda vai vir. E no dia que vier, a gente tem que saber respeitar as regras, saber direcionar o emocional para o ponto certo e não quebrar a conta, sair no loss estipulado, enfim. Saber respeitar as regras. Por que é contra-intuitivo? Porque todo mundo cresceu com os pais falando que a gente ia ser alguém na vida, ia ter sucesso, ia ter família, ia ganhar dinheiro. Ninguém cresceu com os pais falando que a gente não ia ter dinheiro, ia falir, ia ser quebrado, enfim. Só que chega no mercado, é totalmente contrário. Você é obrigado a entender e aceitar que você vai perder algum dinheiro. No dia que você perder, você tem que respeitar suas regras. Se não respeitar suas regras, a conta não fecha, o jogo não bate, e aí é mais um frustrado saindo do mercado sem entender o que realmente é mercado e as possibilidades que ele pode te trazer.
tá bom? Bom, galera, é isso. São 3 pontos importantes que eu considero antes de iniciar no mercado, aí, antes de pôr o dinheiro em risco. Agora vamos aí para o conteúdo, para a aula em si, beleza? Bom, galera, vamos começar aí, tá? Eu vou explicar para vocês um pouquinho, não, na verdade, tudo que eu penso, tá? Todo o racional que eu tenho durante a minhas tomadas de decisão durante o pregão, tá? Então, assim, todo mundo que me acompanha sabe que a base do meu operacional é price action, tá? E baseado nisso a gente tem algumas teorias, teoria de Dow, ondas de Elliott, retrações de FIBO, projeções de FIBO, enfim, e aí a gente entra com linhas de tendência, suporte e resistência, figuras gráficas, enfim, tem um monte de coisa, mas que no final tudo se resume ao que eu vou explicar para vocês agora, tá? Por quê? Porque, assim, a partir do momento que vocês entenderem que o mercado ele se movimenta só de 3 maneiras, vocês vão conseguir começar a enxergar as coisas com mais facilidade. Por quê? Como assim, de 3 maneiras? Eu tenho sempre o mercado trabalhando ou em tendência de alta, tá? Fazendo topos e fundos ascendentes, ou em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes, ou mercado lateralizado, consolidado, enfim, cada um chama de um jeito, tá? E a gente pode ter vários tipos de padrões quando ele está consolidado. A gente pode ter topos e fundos que não se rompem, a gente vai ter um triângulo simétrico, a gente pode ter uma linha de tendência de alta e uma resistência, um triângulo ascendente, ao contrário, o triângulo descendente, a gente pode ter cunhas descendentes, ascendentes, enfim, tem vários padrões que, se de repente mais para frente vocês quiserem, eu posso fazer uma aula só em relação aos padrões, tá? Mas a base é essa, tendência de alta, tendência de baixa e consolidação. O que eu, Alexandre, com o setup que eu utilizo, eu sempre procuro as tendências, tá? Consolidação dá para operar? Dá para operar, mas tem que ter uma outra percepção. E assim, você fica muito refém de, às vezes, romper topo, romper fundo. Geralmente as consolidações elas acontecem em regiões de briga, então geralmente a gente tem interesse comprador e vendedor de tempos gráficos maiores, e aí a galera fica se matando ali no meio, você fica tentando se posicionar e acaba só sendo estopado, e são os dias que a gente toma um monte de stop e não entende por quê. Tá? Então, assim, para evitar isso, eu prefiro não operar a consolidação. Eu prefiro pegar a tendência, quando ele pega a tendência, eu sei que ele vai respeitar as retrações aí na maior parte das vezes, e aí eu consigo fazer um financeiro nos rompimentos, tá? Então, baseado nisso, eu volto a falar da teoria de Dow, tá? A teoria de Dow, Charles Dow, há muito tempo atrás, estudou o mercado e percebeu que o mercado andando em tendência de alta ou em tendência de baixa, eu vou fazer o exemplo na tendência de alta, mas a tendência de baixa é a mesma coisa, mas ao contrário, tá? Para não ficar sendo repetitivo. Então, assim, tendência de alta, a gente teria uma perna de tendência, tá? Seria essa perna que eu desenhei aqui, e uma perna de correção, onde, na maior parte das vezes, segundo Charles Dow, a gente tem o preço voltando entre 50% e 61% da retração dessa perna de tendência de alta, tá? Então, na teoria, essa região, que é o que eu marco sempre para vocês, que é esse retângulo que eu marco, entre 50% e 61%, é a região onde, na maior parte das vezes, o preço vai voltar quando fizer uma perna de tendência, tá? Ah, Lê, mas ele não pode voltar aqui na de 38% e depois subir? Pode. Ah, mas ele não pode voltar na de 76% aqui e depois subir? Pode. Só que o que eu sempre falo para vocês, o mercado ele não é certeza absoluta, ele não é 100% o que você acredita o tempo inteiro. Ele é probabilidade e estatística. Então, assim, o que é mais provável acontecer, segundo o Dow? É mais provável o preço fazer uma perna de tendência e corrigir entre 50% a 61% de FIBO. Isso quer dizer que, na maior parte das vezes, ele vai chegar aqui, e em algumas poucas vezes ele pode bater aqui ou aqui para depois subir. Tá? Então, assim, sabendo que o mercado é probabilidade, sabendo que eu preciso estar a favor da probabilidade para ganhar dinheiro, não faz sentido eu ficar perdendo tempo com essas regiões, pelo menos no começo. Mais para frente, quando vocês já tiverem um operacional definido, já tiverem um grau de entendimento maior, já vocês podem começar a ter essas percepções. Mas para começar, cara, 50%, 61% de FIBO é onde mais volta, e é aqui que você tem que se expor. Sempre essa ideia, sempre trabalhar a favor do que é mais provável para tentar conseguir rentabilizar aí
alguma coisa, tá? Continuando isso, a mesma figura, a gente entra por uma outra teoria, a teoria das ondas de Elliott. Segundo Elliott, toda perna de tendência ela é formada pela tendência de um tempo gráfico menor. Toda perna de correção também é formada pela tendência de um tempo gráfico menor. Então, é esse desenho que eu desenho para vocês praticamente todos os dias e que é o desenho que vocês têm que gravar e ter na mente limpo, claro, e vocês têm que começar a enxergar isso no gráfico. É difícil, mas quando vocês conseguirem enxergar isso no gráfico, a hora que vocês abrirem o gráfico, conseguirem enxergar um tempo gráfico maior, verde, um tempo gráfico menor, fazendo as pernas de tendência do verde, que é o amarelo, e de repente até um tempo gráfico menor aqui dentro, mais para frente, vocês vão começar a enxergar, olhando só um tempo gráfico, é aí que vocês vão estar prontos tecnicamente, no meu ponto de vista, vocês vão estar com a estratégia aferida, vocês vão estar conseguindo enxergar o que vocês acreditam, sem fazer esforço mental, que é o que eu sempre falo para vocês, a partir do momento que vocês conseguirem enxergar esse desenho sem esforço mental nenhum, bater o olho no gráfico e ver isso daí claramente, vocês estão prontos tecnicamente. Aí sim, eu, Alexandre, acredito que está na hora de vocês colocarem seu dinheiro em risco para treinar emocional, para começar a tentar fazer alguma coisa. Antes disso, eu acho perda de tempo e perda de dinheiro, tá? Continuando. Acreditando, então, que a gente tem uma perna de tendência, uma perna de correção e a retração de 50% e 61% na maior parte das vezes, e dentro de um tempo gráfico maior, a gente vai ter um tempo gráfico menor fazendo a tendência. Então, vamos supor que verde é 5 minutos, amarelo vai ser 1 minuto. Se verde for 15, amarelo é 5. Se verde for 60, amarelo é 15. Sempre um tempo gráfico abaixo. Se verde for mensal, amarelo é semanal. Sempre assim, tá? Baseado nisso, o que eu sempre falo para vocês? Sempre se atentem a tendências dos tempos gráficos maiores, ou seja, se o verde está dando essa região de compra, é aqui que vocês têm que se posicionar comprado. Ah, mas eu quero vender. Beleza, você vai ter que vender o quê? Você vai ter que tentar vender a retração do branco, acreditando que branco vai perder o fundo, vai bater aqui, vai corrigir, testar o topo e cair de novo. O que acontece na maior parte das vezes? As pessoas elas só operam o amarelo, que é 1 minuto aí no caso, por exemplo, esquece do verde e só está olhando pro amarelo. Só está olhando para essa porção aqui, que é o amarelo. Aí o cara vê o preço, geralmente índice fazendo esse movimento, o cara vê, puta, aqui eu vou bater uma alavancagem, porque ele fez uma perna de tendência de baixa, fez uma de correção, respeitou 50, 61% de FIBO, a hora que ele bateu o fundo aqui, eu vou alavancar com todo o meu dinheiro e vou fazer dinheiro. Aí o cara mal sabe que ele está dentro dessa bola branca, que é o quê? É o 1 revertendo a tendência, mas assim que ele rompe o fundo, ele está dentro do suporte do 5. Aí o que acontece aqui? O cara vende esse fundo, faz 1, 2, 3, anda 20, 30 pontos e volta na cara. Ganha topo, teste fundo, ganha topo. O que aconteceu? Simplesmente a teoria de Down, onde um tempo gráfico faz uma perna de tendência, chega em 50 a 61% de FIBO na maior parte das vezes, e depois repete em tamanho e proporção à perna de tendência. O cara não sabe por que toma stop, porque opera só um tempo gráfico, olha só para um tempo gráfico, não sabe fazer a correlação dos tempos gráficos, não olha o macro, não olha os outros tempos, e aí acaba se enrolando toda vez e não entende por que é estopado e fala que o mercado vai buscar o stop dele, lógico, o cara tem um contrato, 2 contratos, o mercado está indo buscar o stop dele, sendo que os bancos operam não sei quantos mil contratos por dia e tá tudo certo, tá, galera? Eu tô brincando, mas é o que acontece, tá? Então, assim, toma cuidado com isso. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente são esses dois, esses dois não, né? Esse é o único desenho que eu fiz, tá? Mas sempre se atentando ao que eu expliquei aí, tá certo? Então, basicamente, de teoria de Down e de ondas de Elliott é isso, tá? Lógico, ele se o menor, que seria 1 minuto aqui, estiver fazendo esse movimento menorzinho, aqui vale a alavancagem? Vale, porque olha onde que está a região de compra importante. Então, assim, até ele chegar lá, é válido. Então, assim, ó, aqui é uma venda interessante, aqui é uma venda interessante, aqui não é uma venda interessante. Mas é o mesmo movimento de 1 minuto fazendo tendências de baixa. Só que se o cara estiver só olhando 1 minuto, ele vai vender aqui, ele vai vender aqui,
Aí ele vai ficar corajoso, porque ele já ganhou 2 fundos aqui, aí ele vai falar, puta, aqui eu vou fazer 400 metas. Aí ele enche a mão aqui e volta tudo na cara. Tinha ganhado dinheiro aqui, perde todo o dinheiro aqui, tá? Então, basicamente, teoria de Down e ondas de Elliott é isso. Tem mais filtros, tem mais coisas para a gente trabalhar, sim, tem mais coisas. Mas eu acho que para quem está começando, pensar nisso, rever isso, fazer isso e começar a tentar enxergar isso no gráfico é o primeiro passo, tá? É o primeiro passo. E aí vamos fazer um... Eu vou falar só também dos indicadores que eu uso rapidinho, tá, galera? Eu uso médias móveis, tá? Todo mundo que me acompanha sabe que eu tenho um par de médias para cada tempo gráfico. 1 minuto é um par de médias, 5 é outro par, 15 é outro par e assim por diante, tá? Eu usava o MACD, não uso mais, porque o MACD eu usava muito para reversão de tendência, mas assim, é que você já entra num processo aí que você já está entendendo bastante a movimentação do preço e tal. Então, assim, você acaba conseguindo enxergar sem precisar muito do MACD, tá? Então, assim, por exemplo, a gente teria uma tendência de baixa aqui, testou o fundo, a hora que ele vem fazer essa movimentação aqui, provavelmente o MACD que estava cortado para baixo nesse movimento, ele já estava aqui ficando meio que paralelo e já cortando para cima para fazer essa reversão e continuar subindo. Então, assim, o MACD ele é usado mais para reversão de tendência. Reverteu, o MACD cruzou para um lado contrário, a probabilidade dele reverter é maior. É mais para isso que eu usava. Algumas vezes eu uso ainda o MACD, mas assim, eu tirei para tentar deixar meu gráfico limpo. Mas para quem está começando é bem legal colocar assim, porque ele indica bem essa reversão de tendência, você consegue enxergar muito mais fácil essa reversão, tá? Então, MACD, médias, uso. O ajuste do dia, tá? Sempre é um ponto importante para mim. Ajuste e VWAP são pontos muito importantes. Preço acima de ajuste de VWAP, eles se tornam suporte. Preço abaixo de ajuste de VWAP, eles se tornam resistências, tá? E aí vale a regra que eu sempre falo. Ajuste, VWAP, médias, tudo ponto importante. Ponto importante, nunca passe de primeira. Bateu uma vez, não passe de primeira, corrige no menor para na hora que for bater a segunda, romper. É sempre isso. Isso é uma das regras que eu uso. Eu tenho, em média, umas 10 regras. Eu tenho um videozinho no Instagram também que fala das minhas regras, que eu sempre penso todos os dias. Acho legal vocês também olharem lá. Tem um videozinho, se depois se vocês quiserem, eu mando para vocês também, tá? É um videozinho de 1 minuto. Tem 10 regrinhas que, se vocês martelarem isso todos os dias na cabeça de vocês, todos os dias, vai ajudar bastante a vocês na hora de estarem operando, lembrar, a regra vem na cabeça, lembra, puta, longe das médias, volta para as médias, 90% dos gaps são fechados, ponto importante, não passe de primeira, não fico contra a vela de 60 minutos. Então, assim, são algumas regrinhas que eu uso bastante no dia a dia e é legal vocês terem, tá? Galera, fica mudo aí todo mundo, tá? Por favor. Depois, quando for conversar, perguntar alguma coisa, desmuta, tá? Deixa eu só terminar a explicação, porque eu estou fazendo a gravação aqui. Bora lá. Bom, já terminei os indicadores, terminei a base de teoria de Dow, ondas de Elliott. Vamos dar uma olhadinha no gráfico para vocês entenderem o que eu expliquei para vocês aí em relação a retração, projeção, enfim, tá? Então, assim, a gente para ver aqui. Vamos pegar esse movimentinho menor, tá? Vamos pegar esse cara aqui, ó. Por exemplo, aqui a gente tem uma perna 1, uma perna 2, tá? Eu tô no gráfico de 5 minutos, mas daqui a 1 minuto, tá? E entra o que eu acabei de falar para vocês. A pergunta que vocês conseguem ter é essa visualização, ó. O que eu acabei de falar para vocês. Abrir o gráfico, o que vocês conseguem enxergar aqui? Eu consigo enxergar um cara fazendo isso, um cara fazendo isso. Dentro desse cara, eu tenho outro cara fazendo isso aqui. Então, é isso que eu acabei de desenhar para vocês. O que é verde? É 5 minutos. O que é amarelo? É 1 minuto. Amarelo está em tendência de baixa, respeitou 50%, 61% de fibra, rompeu o fundo, evoluiu, em média, 100% do movimento, projeção de fibra. De novo, retraiu em 50%, 61%, 50% e 61% de fibra, rompeu o fundo, evoluiu entre 100% e 161%. Então, aí é um outro ponto que eu não expliquei para vocês. Projeção de Fibonacci, retração de Fibonacci. A retração eu expliquei, a projeção nada mais é que a gente buscar os alvos, tá? Então, a projeção seria uma ferramenta assim, perna 1, perna 2, perna 3, em algum movimento que a gente tenha perna 1, perna 2 corrigiu, perna 3, 100% do movimento é alvo, 161% lá em cima é alvo geralmente de reversão, ou seja,
Geralmente, quando a gente tem uma continuação de movimento, eu trabalho com 100%, tá? Perna 1, retrai os 50, 61% de fibra, rompeu o topo, 100%. Retrai os 50, 61%, rompeu o topo, 100%. Basicamente isso que eu uso. Quando eu tenho um tempo gráfico fazendo uma tendência de baixa ou ao contrário, e aí eu tenho a reversão da tendência, aí sim eu geralmente uso essa perna 161% de fibra quando rompe o topo. Por quê? Porque essa perna é a perna 3, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pernas. Reverteu perna 1, perna 2, perna 3. Perna 3 geralmente é a perna maior que a gente tem em todas as análises que a gente faz, tá? Então aí quando a gente tem uma reversão, a gente pode sempre tentar buscar alvos maiores. E essa perna que a gente tem, que a maioria dos traders sempre procuram, tá? A perna de reversão é a mais difícil, mas geralmente quando acerta é a que mais dá dinheiro, tá? Então, baseado nisso, eu tenho minhas ferramentas de projeção e retração, né? A retração de Fibo é a retração aqui, que eu uso todos os dias com vocês, tá? Então, eu teria aqui uma perna de tendência, certo? E aí eu tenho a perna de correção aqui voltando entre 50% e 61% de fibra, tá? Tá ao contrário aqui, tá? Teria aqui perna de tendência, perna de correção, tá? Então, 50%, 61% de fibra, teria que respeitar essa região, rompendo o topo, fazer o quê? Fazer 161% desse movimento. Perna 1, perna 2, perna 3. Aí ele joga lá em cima. Então, na teoria, eu tenho uma perna de tendência, corrige entre 50% e 61% de fibra, rompeu o topo, vem entre 100% e 161, 100% aqui e 161% para cima. São essas duas ferramentas que eu mais uso. É justamente para encontrar a retração e depois o alvo, tá? Nada além do que eu expliquei para vocês aí em relação à teoria de Down, enfim. Aí, baseado nisso, a gente vem para o gráfico, por exemplo, do índice ontem, um gráfico de 5 minutos. Então, abri o gráfico agora, o que eu consigo enxergar? Consigo enxergar que eu tenho um tempo gráfico 5 minutos fazendo esse movimento, e dentro dele eu consigo enxergar 1 minuto fazendo esse movimento. E é o que eu estava explicando para vocês. Respeitou 50% de fibra, rompeu o fundo, 100% do movimento. Respeitou 50, 61 de fibra, rompeu o fundo, aqui ele veio 161% de fibra. Então, assim, lembre-se que mercado, o gráfico não é o livro bonitinho, o desenho que vocês vão estudar, e sim esse caos aqui. Então, vocês têm que começar a entender isso, começar a enxergar o que vocês aprendem, que vocês acreditam nesse caos aqui. É difícil, porque muitas vezes vocês não sabem, mas aqui já é a correção, será que aqui é a correção, será que aqui é aqui? Isso é com o tempo, tá? Com o tempo de mercado, tempo de tela, vocês vão começar a conseguir enxergar essas movimentações, tá? Demora um pouquinho? Pode demorar, tem pessoas que demoram mais, pessoas que demoram menos, o que eu indico para vocês. Quanto mais vocês assistirem, quanto mais vocês verem aulas com o cara explicando isso ao vivo, mais vocês vão gravar. Como que eu aprendi? Assistindo 3, 4 horas de vídeo todos os dias do, de canais que estavam fazendo day trade num dia, à noite eu pegava a gravação e ficava assistindo 1, 2 horas todos os dias para ver essas movimentações acontecendo e o cara explicando. Sempre assim, tá? Sempre assim, não tem segredo. A regra é só essa, o setup é esse. Agora, saber, conseguir enxergar aqui torna-se um pouquinho mais difícil por causa dessas movimentações atípicas que acontecem, enfim, mas é isso que a gente trabalha todos os dias, tá? Então, tá claro isso daí, galera, em relação à retração, projeção, os indicadores, como você vê no gráfico, aí você vai ter os tempos gráficos maiores, aí é sempre isso que a gente trabalha. Por exemplo, aqui de novo, ó, vim mais para trás, eu consigo ver um movimento 1, 2, 3, é os 5 minutos, aí dentro dele que eu consigo ver aqui, 1 minuto trabalhando, a gente abriu com gap, veio lá embaixo, fez teste topo, fez teste fundo, subiu, veio para baixo. Na hora que ele reverteu a tendência, continuou a tendência de baixa, puxou para baixo. E aí, o que a gente tem aqui? A gente tem os 5 minutos indo lá de cima, vindo fazendo tendência de baixa, e o verde é 1 minuto. A hora que o verde reverte, corrige. A hora que o verde reverte, vai para baixo. E assim por diante. E vai praticamente, na maior parte das vezes, respeitar 50, 61, 100% do movimento. 5, 61, 100, 161% do movimento. E assim por diante. É assim que funciona o mercado, é assim que o mercado se movimenta na grande maioria do tempo, em qualquer ativo de qualquer mercado que possa ser negociado, tá? Não é só no mini índice, não é só no mini dólar,
você pode, aprendendo isso, operar Forex, operar criptos, operar no day trade, no swing trade, no position, a leitura vai ser sempre a mesma, independente do tempo gráfico que você vai trabalhar, independente do ativo que você vai trabalhar. O mercado se movimenta sempre dessa maneira, tá? Por isso que eu sempre falo para a galera, a partir do momento que vocês entendem a leitura, a movimentação de preço, vocês fazem o que vocês quiserem, mas vocês têm que aprender isso. Enquanto vocês não aprendem, não fica claro isso para vocês, fica difícil. Aí vocês querem colocar dinheiro em jogo sem ver isso antes. Vocês ficam no bingo, porque vocês começam a enxergar as coisas, começa a dar ré, aí começa a ficar cego, aí quer ver compra em todo lugar, vê em todo lugar, aí compra um negocinho porque o cara falou que é bom comprar ali, mas sem fundamento nenhum, aí vocês se enrolam toda vez. Tá? Então, essa é a dica que eu dou para vocês. Aprendam price action. Price action é a base, cara, a base de tudo. Depois, o que vocês vão fazer com price action, se vocês vão preferir fazer rompimento de máximo de 60 às 11 horas da manhã, se vocês vão esperar abrir o Dow Jones para operar, se vocês só vão operar retração de 15 minutos para pegar rompimento de diário quando der, se vocês vão operar só uma vez por semana quando der o rompimento do semanal, se vocês vão operar rompimento de 15 utilizando o gráfico de 1 minuto, aí é de cada um, é o que o financeiro de cada um permite, é o que cada um quer operar, mas em todos os tempos gráficos, em qualquer ativo, vai ser sempre a mesma movimentação. Beleza, galera? Teoria explicada, indicadores explicados. Acho que essa aula, em relação a isso, tá legal. Eu vou fazer uma outra aula depois de manejo, tá? Mostrar como que eu me exponho nessas regiões, que na verdade a gente consegue se expor de várias maneiras, dependendo do nosso financeiro, tá? Então, eu tenho R$100 de loss no dia, eu tenho R$600 de loss no dia, eu tenho R$2.000 de loss no dia. Qual o financeiro que você tem para pôr em risco? Isso vai te dar maior margem de manobra para operar nessas regiões, ou menor margem de manobra, dependendo se você tiver um financeiro pequeno, mas a região, o ponto vai ser sempre o mesmo, independente se você vai operar com 1, 10, 100, 200, 1.000 contratos, se você tem R$1.000 na conta, se você tem R$100 na conta, se você tem R$200.000 na conta. É a mesma coisa que você vai pensar, só o jeito que você vai se expor que é diferente, mas isso é uma outra aula, tá bom? Vou abrir para perguntas aí. Boa tarde, Bruno. Alguma dúvida, galera? Tem bastante gente aí. 13 pessoas, vocês querem perguntar alguma coisa? Ficou alguma dúvida em relação ao que eu falei? Vocês não entenderam? A gente tem mais 8 minutinhos aí para tirar dúvida, tá, galera? Estou aberto aí para responder. Tranquilo? Quais médias que você utiliza, assim, e por quê delas? Dai, né? Perguntou? Então, as médias que eu uso são as médias que estão configuradas aqui no Profit, que eu usava também quando eu usava outra plataforma, e são as médias que o meu mentor, na verdade, que é o Igor Rodrigues, para quem me conhece sabe, que é o Mago, tudo que eu ensino hoje, tudo que eu passo hoje, tudo que eu opero hoje, eu aprendi com ele. Então, assim, eu uso as médias que ele estipulou, tá? Ele fez umas contas há muito tempo atrás, com o Bo Williams e tal, e eles chegaram a algumas médias, alguns números de médias interessantes para se operar, que ele percebeu que essas médias funcionavam bastante. Agora, o porquê, aí a gente tem que ligar lá para o Igor Rodrigues e perguntar, mas assim, é a média, é o filtro, tá? Tá até aqui, ó, no Profit tá marcado aqui, ó, Mago Médias. Tá vendo? É o que eu uso. Eu clico aqui, coloco no gráfico e aparece lá. Aí cada tempo gráfico, 1 minuto é um par, 5 minutos é outro par, 15 minutos é outro par, e assim por diante. Tem gente que usa a média de 200, tem gente que usa a média de 17 e 34 fixa, cada um usa uma média, cada um acredita em uma coisa. O que eu sempre falo para todo mundo: todo setup funciona, todo indicador funciona. Todo setup não funciona, todo indicador não funciona. Ou seja, tudo vai funcionar parte do tempo e parte do tempo não vai funcionar. É probabilidade, é estatística. O que a gente tem que entender e fazer? A gente tem que encontrar algo que realmente faça sentido para a gente, que a gente veja, de repente, pessoas se dando bem com isso, pessoas conseguindo ganhar dinheiro com isso, você testar aquilo, fazer sentido aquilo para você, e a partir do momento que você encontrar um setup e indicadores que façam sentido para você, que você enxergue que, puta, com isso eu consigo ganhar dinheiro, cara, é só isso que você tem que fazer. Não fica procurando mais coisas, não fica procurando mais setups, não fica procurando mais indicadores, não fica procurando mais nada. Encontra o que faz sentido para você e segue isso, fica muito boa nisso, a ponto de você enxergar 100% disso que você acredita no gráfico, na hora que você abre ele.
que é o que eu comentei antes. A partir do momento que vocês enxergarem que vocês acreditam sem esforço mental, vocês estão prontos tecnicamente para passar para o emocional. Antes, não. Então, assim, ficar testando, o começo é sempre aquele negócio, você testa uma coisa, funciona, a hora que dá errado, você vai para outro, aí você testa um novo, funciona, aí dá errado, você vai para outro, você fica pulando de galho em galho, perdido. Só que assim, quanto mais rápido você achar o que faz sentido para você e focar em uma coisa, mais rápido você vai ficar bom naquilo e mais rápido você vai conseguir fazer dinheiro com aquilo, sabendo que aquilo ou qualquer outra coisa que você acredite faça mais para frente ou que outra pessoa faça, vai dar certo parte do tempo e parte do tempo vai dar errado. E a hora que der errado, a gente tem que saber respeitar as regras e parar. E essa é a grande virada de chave. É aí que todo mundo se enrola, porque é a hora que a galera não consegue aceitar, e aí se enrola, quebra a conta, perde mais do que deveria e assim por diante. Tá? Mas, cara, tudo vai dar certo, tudo vai dar errado. É esse o resumo, tá? Tranquilo? Bora lá, galera. Alguma dúvida? Ale, Oi, Ale, manda. deixa eu Manda. fazer uma pergunta. Como é que você faz para identificar a tua tendência primária? Olhando um Então, aí tempo depende do menor. dia, né? Sim, por exemplo, sempre eu olho no diário, né? Eu abro o dia sempre pelo diário, tá? Por quê? Porque eu sei que o diário vai me dar uma sugestão que ele possa romper a máxima ou a mínima do pregão anterior. Então, eu sempre marco a máxima e a mínima do pregão anterior, aí baseado nisso eu caio para o 60. O que que o 60 está fazendo? Puta, eu sei que o 60 ele estava aqui numa tendência A gente tinha os 60 minutos aqui e a gente tinha marcado uma região de retração aqui para ele possivelmente puxar para cima. Não foi, foi para baixo. O que que foi para baixo? 15 minutos. Então, a partir disso, eu consigo identificar que eu tenho 15 minutos fazendo a perna uma tendência de baixa e agora, o último pregão, ele veio e puxou na máxima. Ou seja, se 15 minutos tivesse respeitado essa região, quem estaria dando a continuação do movimento para o próximo pregão seria o 15. Então, eu procuraria as retrações de 15. No outro dia, quando a gente abriu o mercado aqui, perna 1, perna 2, quando o mercado estava fechado aqui, a gente abriu ele aqui. Qual que era a sugestão? Se 60 minutos, se a gente tivesse o pregão abrindo na normalidade e começasse a subir, eu já não estaria pensando no 15 minutos, e sim no 60. Então, assim, depende de cada dia é um tempo gráfico que está dando tendência, entendeu? Então, nesse dia, eu estaria preocupado em comprar os 60 minutos, lógico, aí eu vou ter o quê? Eu vou ter o 15 minutos aqui dentro, fazendo uma tendência de baixo, 15 minutos vai reverter, e poderia estar pensando nas compras de 15 para fazer a perna de 60, mas quem que seria a minha base do dia? Esse movimento, eu estaria de olho nesse movimento, 60 minutos. A partir do momento que ele rompeu lá, aí ele rompeu, foi para baixo. Agora, no próximo pregão, eu sei que quem está dando a tendência é o 15. Então, qual que vai ser o meu principal ponto para o dia? Se realmente ele subiu forte aqui, vai testar fundo para reverter, eu vou ter as compras de 15, ele não pode perder o fundo acreditando que 15 vai reverter. Então, para segunda-feira, o que vai ser minha ideia, provavelmente? Procurar compras de 15 minutos, com stop no fundo, se ele evoluiu, eu alavanco o topo, que provavelmente vai ser a máxima do pregão anterior, e vou buscar o quê? Retração e projeção de 60 minutos, que é esse cara aqui. Então, eu vou comprar 15 para vender 60. Então, assim, depende do que o mercado está te dando, entendeu? Ah, entendi. Ficou mais claro agora. Valeu, Lê. Beleza? Mais alguma Quais dúvida, galera? tipos gráficos que você mais utiliza? Porque antes eu conseguia só utilizar, não é que eu conseguia, eu só sabia utilizar o de 5 minutos, né? Uhum. Mas agora eu estou aprendendo a utilizar mais outros tempos gráficos, né? Principalmente para Sim. encontrar pullback, né? É Para isso que, eu, fazer. é isso que eu acabei de mostrar. O 15 minutos, eu vou só dar uma acelerada, faltam 2 minutinhos para encerrar, tá? Daqui a 2 minutos ele encerrar sozinho. Então é o que eu acabei de falar. Esse é o 15 minutos. O pregão fechou aqui, subiu demais. O que a gente pode pensar? Ou ele vai cair demais e consolidar e vai ficar nessa brincadeira, ou se ele índice realmente for reverter o 15 minutos, eu vou ter o 15 minutos fazendo essa movimentação, eu vou ter o 15 minutos sugerindo que ele pode respeitar 50%, 61% de fibra para romper o topo e buscar as vendas de 60 aqui em cima. Então, assim, aqui eu vou estar operando 15 minutos. É lógico, olha onde que o pregão está. O pregão fechou lá em cima, né? O pregão fechou aqui em cima. Para 15 minutos fazer esse movimento, 1, 2, e corrigir aqui para me dar as compras, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter os 5 minutos, que está em tendência de alta aqui, revertendo a tendência. Então, na abertura, o que eu posso pensar? Posso pensar em vender os 5 minutos, para ele puxar até a retração desses 5 minutos aqui, tá? Eu vou vender o alvo dos 5 minutos, que é esse cara, para puxar essa retração, acreditando que ele pode parar aqui eu faço parciais, ou eu vendo,
ou eu saio fora da venda aqui, ponho um dia no bolso, enfim, espero ele romper, testar o topo, vendo de novo 5 minutos e puxa aqui para comprar o 15. Então, assim, é o que eu falei desde o começo. Essa correlação dos tempos gráficos, vocês têm que ter em mente o tempo inteiro. Esse desenho acontece o tempo inteiro. Aqui é o 15 minutos, dentro do 15 minutos vai ter os 5 minutos. E dentro dos 5 minutos, a gente vai ter 1 minuto aqui, ó. 1 minuto vai ser o primeiro cara que vai reverter. Reverteu, reverteu, reverteu. Então, aqui, a gente vai ter compra de 15 minutos aqui embaixo, mas antes disso, eu vou ter venda de 1 minuto e venda de 5 minutos. Isso que vocês têm que começar a aprender, começar a estudar e começar a martelar até vocês conseguirem enxergar isso em todos os tempos gráficos, beleza? Galera, falta menos de 1 minuto aí, quero agradecer a todos. Se vocês quiserem, eu abro mais uma caixinha de perguntas aí para vocês. Vou abrir lá no Instagram, se tiverem dúvidas, vou abrir uma caixinha lá e me perguntem, tá? Amanhã, replay de mercado, aí eu vou aplicar isso que eu expliquei para vocês, beleza? How do you feel? Any dizziness, nausea?